nessa aula eu vou apresentar uma revisão da segunda lei da termodinâmica. Junto com essa revisão, como que a transferência de calor completa a segunda lei da termodinâmica. Não sei se vocês repararam, mas a primeira lei a gente esticou ela mais um pouquinho, mostrou alguns detalhes a mais de como a transferência de calor completa a primeira lei da termodinâmica. E a mesma coisa a gente vai fazer com a segunda lei da termodinâmica. Começando da revisão, a segunda lei da termodinâmica ela tem um papel importantíssimo, que nos livros de referência usa um termo crucial, no controle da eficiência de máquinas térmicas. A partir da segunda lei da termodinâmica, que a gente sabe se um equipamento está funcionando bem, se ele precisa de manutenção, ou se no momento que eu vou adquirir por exemplo, eu estou dando exemplo de refrigeradores, ar-condicionados, motores de combustão interna, é a partir do cálculo da segunda lei da termodinâmica que eu vou saber se um aparelho de ar-condicionado é mais eficiente ou menos eficiente do que um segundo aparelho. Então aqui são alguns pontos, alguns equipamentos que a gente aplica isso diretamente. Normalmente a gente vê isso lá nas máquinas térmicas, na refrigeração, equipamentos lá da frente. Caldeiras, também a gente obtém a eficiência de uma caldeira aplicando diretamente a segunda lei da termodinâmica em volumes de controle apropriados, em turbinas a gás, turbinas a vapor. A gente também consegue determinar se uma turbina é melhor ou pior do que outra, usando a segunda lei da termodinâmica. Bom, da onde ela vem? Basicamente, qualquer um desses dispositivos que eu apresentei ali, nos dois slides anteriores, poderiam estar dentro dessa fronteira do meu sistema. Eu escolhi um aqui, na verdade eu peguei o exemplo do livro do Borgnick-Sontag, que é um motor térmico, uma termoelétrica simples, que segue lá o ciclo Rankine básico, onde eu tenho uma caldeira, que a gente chama de gerador de vapor. Essa caldeira, o vapor dessa caldeira, na verdade essa caldeira recebe calor, tem aqui um Q ponto, a nossa taxa de transferência de calor de alguma fonte. Essa fonte normalmente é um combustível queimando ou é uma resistência elétrica, que pode aparecer inclusive como uma fonte de geração de calor. Esse vapor vai para uma turbina, essa turbina roda um eixo, esse eixo cruza a fronteira do sistema, e o eixo cruzando a fronteira do sistema vou ter trabalho líquido, trabalho mecânico positivo, e esse eixo também é amarrado ou é conectado a uma bomba. O vapor, ao passar pela turbina, acaba de ser condensado, e aí para ele acabar de ser condensado ele tem que ser retirado o calor até que todo o vapor vire líquido, pelo menos líquido saturado, para que essa bomba consiga empurrá-lo para o gerador de vapor. A partir desse conceito, desse desenho aqui, onde eu tenho calor sendo fornecido, trabalho sendo produzido e calor sendo retirado da fronteira do meu sistema, eu consigo começar a apresentar as informações da segunda lei. Outro ponto importante nesse desenho é que o fluido sai do estado 1 do gerador de vapor, passa por um estado 2 após passar pela turbina, vai para um estado 3 após passar pelo condensador, vai para um estado 4 após passar pela bomba e volta ao estado 1. Ele passa por vários processos até retornar no primeiro. Então, quando nós formos aplicar a primeira e a segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver que a gente vai aplicar isso em um ciclo. O enunciado desses dois pesquisadores aqui, do Kelvin Planck, diz que é impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico
e ceder uma quantidade líquida de trabalho à sua vizinhança enquanto recebe energia através de um único reservatório térmico. Ou seja, em forma de desenho, esse enunciado do Kelvin Planck implica que a fonte de calor, que fornece uma taxa de transferência de calor, nunca vai conseguir, a máquina térmica que está aqui no meio, nunca vai conseguir aproveitar toda essa transferência de calor ser transformada em trabalho. É impossível, pelo menos até hoje. Isso aqui data da 1800 e alguma coisa, até hoje nunca se conseguiu fazer uma máquina que aproveitasse todo o calor fornecido em trabalho. Sempre tem uma parcela de calor sendo trocada por uma fonte a baixa temperatura. Voltando lá na nossa máquina térmica, vou aplicar então a primeira lei da termodinâmica em um ciclo. A gente deduziu isso, na verdade a gente deduziu não, a gente apresentou isso em aulas anteriores, falou que isso aqui é uma lei, não vem de nenhuma dedução, a gente apresentou essa formulação. Tinha uma constante J aqui que multiplicava, a qual eu estou retirando porque eu vou trabalhar tanto com calor quanto com trabalho nas unidades de Joule, na mesma unidade. A integral cíclica do calor aplicado a essa máquina térmica, aqui ficou invertido aqui, depois eu inverto. A integral cíclica do calor aplicado nessa máquina térmica me dá o calor, eu vou conseguir ver essas taxas, o somatório de calor. Eu tenho QH entrando, fica positivo, eu tenho QL saindo, lembrando que meu volume de controle é minha máquina térmica, então ele fica negativo, e eu tenho trabalho sendo retirado do corpo, sendo retirado do sistema. Então eu tenho trabalho, no caso do lado esquerdo aqui, positivo do sinal. Ou seja, eu corri todo o ciclo, consegui ver três interações, duas de calor, três interações entre a minha máquina térmica e meu ambiente. Duas são as trocas de calor e uma troca de trabalho. Consegue enxergar esse desenho aqui? É aquele primeiro que eu coloquei lá. Aquele QH do ciclo que eu apresentei no slide anterior, ele está recebendo esse QH que está sendo fornecido de uma fonte que está a alta temperatura. O QH entra no gerador de vapor, passa pelo processo 1, chega na turbina, a turbina roda o eixo, e aqui, quando coloca um sobre o outro, aqui o eixo da turbina está saindo aqui do volume de controle, e lá no condensador eu tenho o calor trocado com o ambiente, com outro ambiente que está a temperatura mais baixa. Então, de novo, são duas interações entre o volume, entre o sistema, né, que aqui não tem massa, é um ciclo, né, fechado. São duas interações de calor entre o sistema e o meio ambiente, e uma interação de trabalho entre o sistema e o ambiente. A partir dessa definição, a gente consegue apresentar, a gente vai apresentar a definição de eficiência térmica. A eficiência térmica é o trabalho mecânico útil produzido pelo meu equipamento, dividido pela quantidade de calor fornecida para que esse equipamento funcione. A quantidade de energia fornecida para que esse equipamento funcione. Nessa máquina térmica eu tenho trabalho pelo calor fornecido
pela fonte quente. Esse H aqui indica que a fonte vem do hot, tá? Vem do quente. Da primeira lei da termodinâmica, que a gente acabou de mostrar no slide anterior, trabalho é QH menos QL, é a diferença entre o que entrou e o que saiu. O QH é o próprio que mantém. E aí, simplificando aqui, dividindo QH por QH menos QL sobre QH, eu tenho matematicamente expressa a minha eficiência de uma máquina térmica, que sai em porcentagem esse resultado. 100% do calor fornecido, né, vai ser a diferença, vai ser a relação entre o calor perdido pelo calor fornecido. A energia perdida pela energia fornecida. Isso me dá a eficiência de uma máquina térmica. Indo um pouquinho mais para frente, se o processo for reversível, eu ainda posso aproximar, e aí agora a gente está fazendo um passo importante aqui, que eu não coloquei todas as definições, mas quando eu tenho um processo reversível, eu consigo aproximar essa relação de energia perdida por energia fornecida, eu posso aproximá-la ou igualá-la à temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. A relação é igual. E essas temperaturas sempre em escala absoluta. Com essa definição vinda dos conceitos de processo reversível, a gente consegue definir eficiência termodinâmica de Carnot. Ou seja, aonde tinha o QL sobre QH no slide anterior, que é a eficiência termodinâmica real de uma máquina, a gente consegue aproximá-la, definir agora a eficiência termodinâmica de Carnot dessa máquina térmica. A eficiência termodinâmica de Carnot vai ser a maior eficiência possível de uma determinada máquina térmica. Eu falei de processo reversível e a definição dele é um processo que pode ser invertido e depois de realizada essa inversão, a gente não nota nenhum vestígio, esse vestígio é nenhuma mudança de propriedade, tanto no sistema que a gente está analisando, quanto nas vizinhanças fora do sistema. Vamos tentar entender essa definição com um exemplo. O primeiro exemplo que a gente mostra. Tem um cilindro com um gás dentro desse cilindro e o pistão desse cilindro tem pesos. Tem anilhinhas de pesos pequenininhas aqui. Conforme vai se retirando essas anilhas, a pressão sobre o gás vai diminuindo. Tem a pressão atmosférica, o peso do cilindro e o peso das anilhas. A gente vai tirando uma por uma, de forma lenta. Tira uma, espera um tempo, tira a segunda, espera um tempo. E o gás começa a ganhar espaço. Começa a ter menos pressão menos peso sobre ele, ele começa a se expandir. Até retirar todas e aí ele ocupa todo o volume. Se eu colocar um termômetro, se eu tivesse um termopar colocado dentro desse cilindro e viesse acompanhando essa mudança, a mudança de temperatura desse gás, e fosse fazendo esse experimento, retirando anilha por anilha. Tira uma anilha, espera uns 5 minutos, tira outra anilha, espera 10 minutos, tira outra anilha, mais 5 minutos.
deixando tempos grandes entre retirar um peso e o outro, a medida do termopar, de temperatura do termopar, provavelmente a gente não ia conseguir ver alteração de temperatura. Vocês conseguem entender, aceitar essa explicação? E se a sala tiver com ambiente, e sugerindo também que a sala esteja num ambiente climatizado, que o ambiente externo seja com temperatura controlada. A gente não vai ver alteração, grandes alterações de temperatura ou uma alteração muito ínfima que provavelmente a gente não vai conseguir medir com um termopar, com um termômetro convencional. No lado direito aqui, é quase o mesmo experimento, só que ao invés de a gente retirar uma anilha por anilha de peso, a gente simplesmente vai liberar o pistão de uma única vez. Quando a gente liberar o pistão de uma única vez, ele vai expandir, e agora a diferença é que ele vai expandir de forma rápida. Vai ser uma mudança rápida. É o conceito de irreversibilidade interna e externa. No primeiro exemplo da compressão, eu tive que mudar eu mudei da compressão rápida para voltar ao estado inicial. A gente teve que retirar calor tanto da parte interna do gás, que aumentou a temperatura, e essa retirada de calor provoca um aumento de temperatura do ambiente externo. Nesse segundo exemplo, eu tenho dois sistemas, cilindro-pistão, onde eu tenho fluido mudando de fase, líquido mudando para vapor, na mesma temperatura, e duas fontes de calor. Uma fonte de calor, que eu estou denotando aqui por a temperatura interna aqui da mudança de fase, mais um diferencial de temperatura, que é um diferencial exato, um dt. E esse dt eu estou considerando ele muito pequeno. E do lado direito eu tenho essa mesma temperatura, mas minha fonte de calor está nessa temperatura, mais um ΔT. E esse ΔT é um valor finito, maior do que bem maior do que o dt do lado esquerdo. Bom, o que é que tem de interessante o que tem de diferente nesse processo? Internamente, como o meu fluido está mudando de fase, a temperatura se mantém constante. Estou lá dentro da faixa intermediária do domo, na mudança de fase de um. Aqui eu estou considerando um fluido simples. Como a temperatura não muda do lado de dentro do reservatório, do nosso sistema, eu posso falar que esse processo de transferência de calor, e eu vou tê-lo porque eu tenho uma temperatura um pouquinho mais alta do lado do ambiente externo, um pouquinho mais alta do que do ambiente interno, eu vou ter transferência de calor, esse processo está ocorrendo, essa transferência, mas do lado de dentro não está mudando nada, nem temperatura e nem pressão. E aí eu posso falar que esse processo é internamente reversível, independente, mesmo que eu coloque uma grande diferença de temperatura, do lado de dentro não muda as propriedades. Então, eu não tenho mudança de propriedade, tanto para aquecer quanto para resfriar na mudança de fase, eu tenho um processo internamente reversível.
Em um dos processos, calor é transferido de um reservatório, quando é uma diferença de temperatura muito pequena, que é aquela mesma ideia de vir colocar, eu teria uma temperatura interna, vou colocar aqui um valor 100 graus Celsius, considerando água, e a minha temperatura da minha fonte quente vai estar 100,0001 grau, um pouquinho mais alta do que a interna. Praticamente a gente não consegue ver mudanças, mesmo do lado externo do ambiente a gente não consegue ver mudanças. Enquanto no processo irreversível, eu estou a 100 graus mais 300, eu estou a 400 graus do lado de fora. Então do lado externo eu vou estar tendo uma troca de calor bem maior e o meu ambiente com certeza está sendo afetado. De forma que do lado, como o meu ambiente é modificado, eu tenho um processo irreversível, externamente irreversível, mas como tem uma mudança de fase, ele é internamente reversível. Esse detalhe aqui é na hora de, principalmente nas mudanças de fase, que pode gerar alguma dúvida na hora de sugerir que o meu processo é reversível ou irreversível. De forma prática, os processos reais sempre vão ter velocidades finitas, nunca vão ser extremamente lentos, igual eu estou sugerindo, sempre se afastando do equilíbrio. Então, todo processo, na verdade, todo processo real é irreversível. Lógico, tem uns que são em determinado grau, a gente consegue medir essa reversibilidade com justamente com a eficiência térmica que a gente mostrou alguns slides anteriormente. Quanto mais próximo do reversível, maior é a eficiência térmica. Quanto maior o afastamento do equilíbrio, maior é a irreversibilidade do processo. Para fechar a aula, eu tenho que falar para vocês sobre eficiência da máquina térmica, de uma máquina térmica, porque na verdade eu já falei. Só que agora eu vou apresentar para vocês a parte que a transferência de calor completa a eficiência térmica, completa a formulação da eficiência térmica. Da mesma forma que o anterior, aqui eu já peguei, agora que eu estou misturando as referências, essa figura de trás aqui é do livro de transferência de calor, do Bergman, e essa figura que está ali no meio, que de novo é a nossa máquina térmica, espero que vocês consigam enxergar aí, tem lá o gerador de vapor, a turbina, o condensador e a bomba, tá? É a mesma figura lá do ciclo térmico. Eu peguei do livro de termodinâmica, do Borgnine e Sontag. Agora, com a transferência de calor, eu tenho um reservatório a alta temperatura, só que aqui na transferência de calor a gente consegue colocar, e aqui a sugestão, essa primeira sugestão é colocar uma superfície que seria, por exemplo, a superfície que vai me dar as várias resistências térmicas entre a fonte de calor, fonte de temperatura alta, até o meu fluido de trabalho. O que seriam essas resistências térmicas? O exemplo mais fácil de eu apresentar aqui, para talvez ficar de cara assim ficar mais claro, eu tenho a caldeira, o gerador de vapor. Na caldeira, a gente começa a queimar dentro da fornalha da caldeira, começa a queimar combustível dentro da fornalha da caldeira. O combustível queimando é gás que está sendo queimado, passa por um processo de combustão.
Gás queimando ou gás a alta temperatura me dá dois modos de transferência de calor: o de radiação térmica e o de convecção térmica. O gás da fornalha entra em contato com a superfície da fornalha. No lado oposto dessa superfície da fornalha, eu tenho o meu fluido de trabalho. Eu tenho, por exemplo, água que vai estar em contato com essa superfície e vai receber calor dessa superfície. E com o passar do tempo ela vai mudar de fase, vai sair do líquido e virar o vapor que a gente precisa. Eu tenho a resistência térmica de radiação para o fogo conseguir chegar até a superfície da fornalha. Eu tenho a transferência de calor por convecção, porque eu tenho o gás se movimentando e a movimentação do gás me dá uma troca de calor por convecção entre a fornalha e a superfície da caldeira. Eu tenho a chapa da fornalha, que vai me permitir calcular o fluxo de calor por condução térmica, que agora tem uma chapa, e normalmente essas chapas são de materiais metálicos, para poder manter, suportar as altas temperaturas e poder transmitir esse calor sem perder resistência mecânica. E do lado oposto a essa chapa eu tenho o fluido de trabalho, que vai estar recebendo, como é fluido de novo, é líquido, normalmente é líquido, e a parte que vai estar encostado com essa chapa normalmente é líquido saturado, líquido mudando de fase. Eu tenho mais um coeficiente de convecção aí. Ou seja, na troca de calor entre a fonte quente, que está a alta temperatura, e o fluido de trabalho, eu tenho uma resistência térmica. Quase essa mesma ideia, só que agora do lado do trocador de calor do meu condensador, eu também vou ter fluido se movimentando, o que permite eu falar que eu tenho fluxo por convecção. Eu não vou ter radiação, por mais que a temperatura seja alta, normalmente a radiação é bem menor que a convecção no condensador. Eu não tenho fogo, eu tenho só o gás, o líquido saturado passando. Então as diferenças de temperatura são bem menores. E a radiação pode ser desprezada no condensador, mas de todo jeito eu tenho resistência térmica por convecção e por condução, até atingir o ambiente externo a baixa temperatura. A transferência de calor me permite apresentar para vocês então que eu tenho reservatório a alta temperatura, eu tenho a temperatura que a gente está chamando de TH na superfície externa do meu fluido de trabalho, eu tenho a temperatura quente na superfície interna que está em contato com o meu fluido de trabalho, eu tenho a temperatura fria, o C aqui de cold, na parte interna que está em contato com o meu fluido. Agora eu estou falando do condensador, estou lá na seção do condensador. E eu tenho a temperatura da superfície externa do lado frio. Como eu falei, agora eu já explicitei essas resistências térmicas. Elas estão, então, eu consigo explicitar, com a transferência de calor, eu consigo explicitar essas resistências térmicas. Logo, então agora eu deixei maior aqui para, então o que eu estou falando é na parte interna mesmo do gerador de vapor, e eu estou falando da parte interna da construção mecânica e das espessuras das tubulações, seja do gerador de vapor, seja do condensador, que influenciam essa troca térmica.
Por exemplo, os condensadores costumam inclusive ter aletas que permitem melhorar essa troca térmica. Tem algumas fornalhas que têm aletas para melhorar essa troca térmica, dependendo do combustível que está sendo queimado, que interfere na resistência térmica das taxas de transferência de calor, tanto do quente quanto do frio. Bom, as temperaturas, eu vou usar o termo aqui, verdadeiramente recebidas pela máquina térmica, pelo fluido de trabalho que a gente está analisando, é a temperatura que está na superfície interna. É o meu THI, temperatura quente interna, e meu TCI, temperatura da fria interna, que são as superfícies internas dos meus dutos, seja da fornalha, seja do meu trocador de calor, do meu condensador. Eu continuo podendo aplicar, aí vou aplicando a eficiência de Carnot, já que como tem mudanças de fase nesses dois equipamentos especificamente, que é o gerador de vapor e o condensador, eu tenho mudança de fase, ou seja, as temperaturas dentro desses equipamentos, como estou na mudança de fase, elas não se alteram, nem a temperatura, nem a pressão. Dessa forma, eu posso considerá-los internamente reversíveis, como eu acabei de apresentar em slides anteriores. Porém, a eficiência de Carnot agora, eu não vou simplesmente usar um TH e um TC. Eu vou usar as temperaturas das superfícies que realmente estão em contato com o fluido. Então aqui vai aparecer o T frio e o T quente na minha eficiência mecânica. Aqui o Bergman já usa o M aqui de eficiência mecânica, que é o quanto que está sendo realmente utilizado. Por outro lado, sobre essa diferença, sobre a superfície externa e a superfície interna, eu consigo calcular os fluxos de calor, tanto do quente quanto do frio, tanto do que está entrando quanto do que está saindo. E essas taxas de transferência de calor, eu consigo apresentar para vocês, na verdade já apresentou lá quando a gente falou de resistência térmica, em 2 ou 3 aulas anteriores. Está no final de um dos vídeos que eu deixei para vocês, é a última parte de um dos vídeos que eu deixei para vocês que fala sobre resistência térmica. Aqui tem a resistência térmica da radiação, da convecção e da condução. Diferença de temperatura sobre resistência térmica do lado quente. Do lado frio, diferença de temperatura pela resistência térmica do lado frio. Com essas duas expressões, na verdade são 3 expressões, a da eficiência térmica e das taxas de transferência de calor, aqui eu explicitei, eu isolei na equação a temperatura quente interna, a temperatura fria interna. Eu deixei elas em função das temperaturas externas, taxas de transferência e resistências térmicas de cada uma dessas seções, quente e fria. Lembrando da definição de eficiência térmica, isolando aqui substituindo essas taxas de transferência, o Qin e o Qout, dentro do Qin e do Qout aqui, isolando o TCI. Aqui tem algumas passagens matemáticas que eu não explicitei, mas simplifica isso. Eu consigo obter a temperatura fria interna, depende da temperatura fria externa, taxa de transferência de calor, ou menos eficiência e resistência térmica do lado frio. Volta na equação do rendimento. Então, separei aqui esse equacionamento, a gente volta na equação do rendimento térmico, simplificando novamente, explicitando o rendimento térmico, tirando ele aqui, tirando essa parcela do rendimento, conseguindo jogá-lo para o lado esquerdo.
aparece para mim a eficiência mecânica sendo 1 ou 100%, de novo em porcentagem, menos a temperatura do lado frio e a temperatura do lado externo, a temperatura do lado quente, a temperatura externa do lado quente, menos a taxa de transferência que está chegando vezes a resistência total, sendo a resistência total a resistência térmica tanto do lado quente quanto do lado frio. Ou seja, eu vou ter que calcular a condução do lado quente, condução do lado frio, convecção do lado quente, convecção do lado frio, radiação dos dois lados, se for e somar tudo. Algumas dessas parcelas vão ser mínimas. Então, essa equação é a equação que a gente usa na transferência de calor para obter a eficiência térmica de uma máquina térmica. O que tem de diferente da de termodinâmica? Aparece essa parcela aqui no denominador, que é o fluxo de calor que está chegando vezes a resistência total, que é a resistência tanto do lado quente mais a do lado frio. Se eu não tiver resistência térmica, ou seja, se eu desconsiderar a espessura das chapas, se eu falar que a emissividade é 100%, poder emissivo é 100%, se eu falar que o coeficiente de convecção é infinito, eu não tenho resistência térmica, e aí eu caio na definição que a gente já viu lá na termodinâmica. Na transferência de calor, eu vou precisar calcular. Na verdade, ela vai me dar ferramentas, e eu já dei algumas dessas ferramentas para vocês, calcular realmente a eficiência mecânica desse equipamento, dessa máquina térmica. Ao mesmo tempo, o trabalho por tempo, né, a potência produzida por essa máquina térmica, é o fluxo que está chegando vezes essa eficiência. Também vem lá da definição da termodinâmica. A eficiência agora eu já tenho, eu vou multiplicar então pelo fluxo que está chegando. Com essas duas expressões, eu tenho eficiência e tenho trabalho produzido. E aí, algumas observações importantes. Eficiência máxima ou a eficiência de Carnot de uma máquina térmica, eu vou ter ela máxima se a minha resistência, se eu não tiver resistência, ou seja, se minha resistência total for zero, ou se meu fluxo in é zero, o fluxo de entrada é zero. Aí eu recaio na eficiência de Carnot máxima possível, que a gente já viu lá na termodinâmica. Por outro lado, a minha taxa de transferência, a minha potência produzida, o trabalho produzido pela minha máquina térmica, passa a aumentar, ou eu consigo ter mais trabalho mecânico por sendo produzido, se o meu QIN, que para minha eficiência aumentar tinha que ser zero, agora para ela aumentar, o meu QIN tem que cada vez aumentar mais. Ou se a minha eficiência, aí vai ser a eficiência aqui aumentar. De novo, se a resistência diminuindo, a eficiência aumenta. A gente tem um problema de otimização. Eu preciso que esse QIN diminua para eu ter mais eficiência. Mas eu preciso que esse QIN aumente para eu ter mais potência produzida. E aí a ideia é sempre levantar essas duas curvas e achar o ponto, a gente chama de ponto ótimo, para obter uma máquina térmica tanto eficiente
e produzindo o máximo possível relacionado com a máxima eficiência possível dessa máquina.